Fala, perseguidos, domingão diferente, né, velho? Final de Nations League, tá? Com Portugal contra Espanha. CR7 de um lado contra Lamine Yamal do outro. Um cara de 40 anos contra um moleque de 17 anos. Quem vai levar melhor? Quem vai ser campeão? Qual o placar que você acredita que será desse jogo? Comenta aqui agora, tá? Comenta agora, antes de acontecer o jogo. Porque eu sei que tem muita gente que espera acontecer o jogo para depois vir comentar. Não, comenta antes, pô. Deixa sua opinião, deixa sua aposta. Aqui eu vou fazer uma análise detalhada dessa final e vou compartilhar alguns mercados que eu selecionei aqui com vocês, que eu vejo como padrões excelentes para esse jogo, tá? Pra gente apostar e que tá com boas cotações. A gente que nessas semifinais lucramos bastante, né, velho? Foi um lucro, assim, realmente absurdo, tá? Só no jogo da Espanha contra a França, foram 5 apostas e 5 greens, tá? 5 apostas e 5 greens, foi assim, fenomenal. E as apostas que eu compartilhei com vocês, tanto de Portugal contra a Alemanha, quanto também de Espanha e França, que foram 3 apostas no total, né? Todas as minhas apostas eram no clube dos 5%. Mas eu compartilhei 3 gratuitas para vocês, todas bateram. Então espero que vocês tenham lucrado bastante, porque por aqui no Clube dos 5% a gente começou o mês com o pé direito, essas eliminatórias, essa Nations League, né? A gente conseguiu fazer uma margem de lucro muito grande. Se você quiser pegar todas as minhas apostas, entra no Clube dos 5%, o link tá aqui na descrição. Entra agora, tá? Lembra de curtir o vídeo, já se inscrever no canal e vamos para análise desse jogão, né, entre Espanha e Portugal. E eu também vou deixar no final uma avaliação entre a Alemanha e França, que vai disputar a disputa do terceiro lugar, né? Começando com Portugal contra a Espanha, falando um pouco de Portugal, a seleção de Portugal, eu tinha comentado contra a Alemanha, é um time que individualmente é muito forte, né? Principalmente o seu meio-campo é muito forte. A gente está falando de jogadores como Vitinha e João Neves, que foram campeões agora pelo PSG, fazendo assim uma temporada absurda. A gente está falando de Bernardo Silva e Bruno Fernandes, né? Bruno Fernandes, que é um cracaço, é o único jogador que se salva ali quando a gente para olhar o Manchester United. E o Bernardo Silva também é um jogador que tem muita, mas muita qualidade. Então a gente para olhar esse meio-campo de Portugal, é um meio-campo muito forte. A gente para olhar o sistema defensivo de Portugal, é um sistema defensivo forte. E lá na frente tem o Cristiano Ronaldo. Talvez hoje, nesse momento, os pontas de Portugal estejam no momento mais abaixo, né, do que deveria estar. A gente está falando que tem jogadores ali como o Rafael Leão, né, tem jogadores como o próprio Francisco Conceição, que fez um golaço agora, tem o Pedro Neto e o Trincão, mas esses jogadores têm um nível mais abaixo, né, do que as outras posições que eu comentei aqui agora, principalmente no meio campo. Só que individualmente é uma seleção muito forte. Qual é o grande ponto de Portugal? Que coletivamente é um time que ainda deixa muito a desejar, né? É um time que ainda se expõe bastante defensivamente, é um time que ainda tem dificuldade em criar oportunidades, apesar que contra a Alemanha criou uma série de oportunidades, que eram muitas oportunidades, principalmente depois das mudanças, né? Porque até a Alemanha fazer o gol, a Alemanha tinha tido as melhores oportunidades. Não, Portugal não teve chance, mas as melhores foram da Alemanha, né? E aí depois que fez o gol, parece que a Alemanha cansou, né? Não tinha banco ali para poder substituir, estava com uma série de desfalques no sistema defensivo e também o Jamal Musiala lá na frente. Então a substituição da Alemanha não teve efeito, já Portugal teve. E aí com a entrada do Vitinha com o Francisco Conceição, o time mudou, né? E conseguiu virar a partida com total mérito, tá? Portugal chega nessa final com total mérito. Não tinha feito uma boas quartas de finais contra a Dinamarca, mas contra a Alemanha mereceu avançar. Do outro lado tem uma Espanha que está jogando uma bola assim absurda. A Espanha, eu sempre comento aqui que Argentina e Espanha são as favoritas para a Copa do Mundo, e eu coloco também a França, tá? Apesar da França ter perdido esse jogo, eu coloco a França também como um dos favoritos para a Copa do Mundo. E essas 3 seleções para mim estão acima das outras, né? De todas as outras, individualmente e coletivamente. A Espanha, o coletivo da Espanha funciona muito, e isso tem elevado as individualidades dos jogadores. Você olha para o time da Espanha e talvez alguns jogadores você não dá nada. Beleza, tem o Lamine Yamal, tem o Nico, tem o Pedri. E aí você olha e fala, pô, é isso, né? São esses caras. Mas o coletivo da Espanha, os caras sabem jogar juntos, os caras já jogam junto há muito tempo, os caras estão muito entrosados. Então, o Oyarzabal, por exemplo, contra a França, fez uma partida fenomenal. O pivô que ele fez nos 2 primeiros gols
foi assim, absurdo, tá ligado? É um jogador que não tem tanto destaque individual, mas no coletivo é um cara que entrega muito para a Espanha. Aí no meio campo você tem o Zubimendi, você tem o Merino, além do Rodri ainda tá fora, né? Tem o Dani Olmo também que ficou no banco, mas são jogadores que sabem e funcionam muito bem juntos, né? Funcionam muito bem juntos, velho. E esse coletivo da Espanha, coletivamente hoje, é a melhor seleção, junto ali, obviamente, com a Argentina. E quando eu falo muito assim de seleções, né? E quando eu falo muito de análise também aqui dos times, vocês podem observar, os times que foram campeões da Copa do Mundo, da Euro, né, nos últimos anos, foram times que o meio-campo era muito bom. Era um meio-campo que controlava muito bem a partida. E a disputa desse jogo vai ser justamente no meio-campo. Quem controlar o meio-campo, quem conseguir dominar mais o meio-campo, vai ser campeão nesse jogo entre Portugal e Espanha. Óbvio que a Espanha chega favorito porque está jogando um futebol melhor, o meio-campo é melhor, né? Apesar que a individualidade de Portugal eu coloco acima, mas coletivamente falando, o jogo falando, o encaixe do time, a forma que o time joga, a Espanha é melhor, né? E o Yamal tá endiabrado, irmão. O Yamal tá num nível assim, tá em outro patamar. Ele desequilibra muito as partidas, tem desequilibrado muito. E para esse jogo, eu vou colocar o coletivo na frente, o que o coletivo vem apresentando, tá? E por isso que uma odds que eu gosto é para a Espanha ser campeã. Tá pagando 1,50 para a Espanha ser campeã e eu acredito que vai ser campeã. O empate anula seria mais interessante, né? Mas tá pagando 1,45, tá pagando mais abaixo, por isso que eu fui de Espanha campeã. Mas eu vejo a Espanha como uma favorita para poder vencer essa partida. Além disso, a Espanha tem um estilo de jogo muito ofensivo. Então você pega os jogos da Espanha, são jogos que são com gols, né? Muitos gols. Foi assim contra a Holanda, foi assim contra a França, foi assim contra a Inglaterra, né? Foi assim contra a França também na Euro. Então os jogos da Espanha têm sido jogos abertos com gols, porque é um ataque muito forte, mas também é uma equipe que se expõe bastante. Por isso que o mercado de gols, a mesma bet que eu utilizei no jogo da França contra a Espanha, eu falo aqui para vocês, é o over 2, né? Se sair 2 gols é reembolso, se sair 3 gols é green, né? E se sair apenas 1 gol ou nenhum gol é red. Eu vejo essa odds também com muito valor, tá? Com muito valor, tá pagando acima de 1,50, para mim eu vejo com muito valor essa odds, porque eu vejo pelo menos acontecendo 2 gols nesse confronto, beleza? Não descarto aqui o ambos marcam, mas prefiro analisar o ambos marcam no ao vivo. Essa odds do mais 2.0 gols asiáticos, para mim tá fenomenal, tá show de bola. Em relação a jogadores, que é um mercado que eu gosto bastante, eu quero destacar aqui o Lamine Yamal, é um cara que, tá jogando muito, tá numa fase espetacular e não some nos jogos grandes, não tem sumido nos jogos grandes, pelo contrário, tem aparecido demais. E eu gosto do chute no gol do Yamal, né? É algo que eu tenho feito com constância. E tá pagando 1,30, velho. Paga 1,30 no chute a gol do Yamal. E 1,30 também paga no desarme do Yamal, pro Yamal realizar um desarme. E ele é um cara que desarma bastante. Nesse jogo contra a França mesmo, ele realizou 4 desarmes. E eu já falei isso nos jogos do Barcelona, né? Eu já tinha comentado com vocês, que me acompanham que sabe, sobre esses desarmes do Yamal. E eu repito, na seleção é a mesma coisa, porque ele faz a mesma função na seleção. Então ele é um cara que muitas vezes desce ali pro meio campo na hora da marcação e é um cara que faz muitos desarmes. Então fiquem de olho em um desarme, pelo menos um desarme do Yamal. Outros jogadores bons para desarmes é o Merino e o Zubimendi, né? São os caras ali do combate no meio campo. E do lado de Portugal eu gosto de trabalhar o desarme do Nuno Mendes. Então esses jogadores para desarmes são excelentes. O chute no gol do Yamal é excelente. Outros jogadores que eu gosto de trabalhar bastante são os goleiros, né? Do lado de Portugal, pro Costa fazer pelo menos 3 defesas, tá? 3 defesas nesse jogo, eu vejo com bons olhos. Do lado da Espanha, eu gosto do Unai Simon fazer pelo menos 2 defesas. Eu gosto de trabalhar essas defesas. E tanto do da Espanha quanto o de Portugal, para fazer pelo menos 3 finalizações no gol. Eu gosto, uma bet que eu fiz no jogo da França contra a Espanha, foi para a França e para a Espanha fazer pelo menos 3 finalizações no gol e para o Unai Simons fazer pelo menos 2 defesas.
é uma bet que eu vou repetir para esse jogo aqui, né? Para o Unai Simon fazer 2 defesas e para tanto a Espanha quanto Portugal dar pelo menos 3 finalizações no gol, beleza? É o que eu gosto de repetir essa aposta. Então essas são as opções que eu deixo para você nesse jogaço, né? Que vai ser Portugal e Espanha, tá? E de outro lado vai ter a disputa do terceiro lugar. Em relação à disputa do terceiro lugar, óbvio que o ímpeto, a vontade do time, né, que entra em campo é bem baixa. Para mim, não deveria existir disputa de terceiro lugar, sendo bem sério para vocês. Mas, já que vai acontecer, vamos ver qual a escalação que vai a campo. A Alemanha acredito que vai repetir a escalação, a França eu tenho minhas dúvidas, tá? Se a França repetir a escalação, que o time que entrou contra a Espanha, eu acredito que teremos um jogo muito bom para gols, né? Por isso que eu gosto do ambos marcam aqui, tá pagando em 40 e aí você dá para acrescentar algumas coisas, uns escanteiozinho, chute no gol, né? Um chute do Mbappé no gol, que aí eleva a odds e fica bacana. Então gosto desse ambos marcam caso a França entre ali com uma escalação semelhante que foi contra a Espanha, né? O Mbappé titular, o Dembélé titular, esses caras principalmente, né? Esse setor ofensivo, porque é um setor ofensivo muito forte. Talvez a gente veja um Shequi pela partida que fez contra a Espanha, no momento que entrou, a gente veja ele como titular. Então esse mercado de gols eu gosto bastante, tá? E se a França for com esse time, né, titular que eu falei, eu gosto do empate, ou França que está pagando em 50. Porém, o melhor é o mercado de gols, o melhor ambos marcam para essa disputa de terceiro lugar, tá? Lembra de curtir o vídeo, de se inscrever no canal e entra no Clube dos 5%, que o link tá na descrição. Tamo junto.